Meu nome é Robélia Firmiano e na aula de hoje, para você que está estudando para um concurso da banca IDCAP, vamos falar sobre ciclo hidrológico e como é que a banca tem cobrado informações sobre precipitação ou chuvas, solo e evapotranspiração e também métodos de irrigação. Tudo isso baseado em provas anteriores, questões anteriores dessa banca IDCAP. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que você precisa lembrar é do ciclo hidrológico. Saber o ciclo hidrológico é certeza que você vai acertar uma questão na prova, porque o ciclo hidrológico é sempre cobrado. Então é preciso lembrar que é o ciclo? A precipitação, que é a entrada de água numa bacia hidrográfica, ok? Precipitação. Nós vamos falar depois como é que se forma a precipitação e os tipos de chuva. Do que precipita, parte infiltra e vai formar também escoamento subterrâneo. Depois que o solo está saturado, parte escoa superficialmente. Esse escoamento também é chamado de vazão. E parte as plantas absorvem, né, que é chamado depois ela faz o efeito da evapotranspiração, ou a transpiração das plantas, né. E tem também a evaporação dos lagos e os mananciais, aí também ocorre o sistema de evaporação. Mas, para quem vai para a área agrícola, a evapotranspiração é uma informação muito importante, bem como a precipitação. Então, guardando sempre aí essas questões do ciclo e que depende da energia solar. Para que o ciclo funcione, precisa de uma energia que é a energia solar. Quais são os tipos de chuva? Então, temos a chuva frontal, em que é conhecida como a chuva convectiva ciclônica, chuva frontal ou ciclônica, em que a massa de ar quente encontra com a massa de ar frio, e esse choque, então, essa movimentação de massas de ar causa uma chuva frontal. Existe a chuva orográfica, em que há um deslocamento da massa de ar, né, úmida, ela encontra uma barreira, então é também chamado de chuva de relevo, muito comum na Serra do Mar, por exemplo, né, a nuvem, ela se desloca com o vento, encontra uma barreira e precipita, chuva orográfica ou de relevo. E a chuva convectiva, em que a movimentação do ar quente de cima para baixo, né? O ar quente sobe, encontra com o ar frio e causa então as chuvas convectivas, também chamadas de chuvas de verão. Chuvas de verão. Com relação a solo e infiltração, o que é preciso saber e entender. Pronto, a infiltração é o processo, uma parte do ciclo, certo? E ele é importante porque depende da propriedade do solo, depende da textura do solo, né? Se for areia, a infiltração é mais rápida. Se for argila, a infiltração é menor. Então, a cobertura do solo interfere, né, na infiltração. Depende da estrutura do solo, da porosidade do solo e da condutividade hidráulica. Então, por isso que tem certos solos que são ideais para certas culturas, né? Se ele retém mais água ou menos água. Então, depende a infiltração da textura do solo, da estrutura do solo, da porosidade do solo e da condutividade hidráulica. A questão da matéria orgânica que fica sobre solo, né? MOS,
Essa formação da matéria orgânica sobre o solo aumenta a capacidade de infiltração, então aumenta a retenção da água no solo, melhora a aeração e favorece o crescimento radicular das culturas plantadas. Então, o solo depende da precipitação para que ele, né, receba ali os nutrientes, a água e os nutrientes, e essa água e esses nutrientes vai chegar de acordo com o tipo do solo e a cobertura do solo. Lembrando essa questão que matéria orgânica sobre o solo é importante para aumentar a infiltração. E a questão da evapotranspiração. É preciso saber, essa sigla ETO, que é uma sigla muito utilizada para quem trabalha com irrigação, com plantação, com plantio, né? ETO é a evapotranspiração de referência. É uma condição padrão, né? Daquele gramado, daquela cobertura, sem o estresse hídrico. E a ETO de cada lugar depende do clima, da precipitação daquele lugar, do vento, né? Então depende de toda climatologia local. E ele é um dado de referência. E a ETC é a evapotranspiração da cultura. Então, é a necessidade hídrica real da cultura. Cada cultura tem a sua necessidade de água. Cada cultura precisa para que ela se desenvolva, para que jogue lá a semente ou a muda, ela cresça e produza os frutos, né? E os resultados. É necessário que ela receba água na quantidade adequada. Essa necessidade hídrica da cultura é relacionada a essa ETC, evapotranspiração da cultura. Então depende do tipo da cultura, cada cultura, né, tem a sua ETC e depende do estágio que aquela cultura está. Então, se ela é semente, se ela já é muda, se ela já, né, é grãos, se ela dá frutos, então depende do estágio da cultura. E a relação entre evapotranspiração de referência com evapotranspiração da cultura tem um coeficiente chamado KC, coeficiente de cultura. Então, para que eu ache, né, a evapotranspiração da cultura, eu também uso um coeficiente KC de cada cultura. KC. É bom guardar essas siglas, que tem tudo a ver para quem vai fazer concurso na área de agronomia. Bem, e a questão também da irrigação. Qual que é o objetivo de se irrigar? Suprir esse déficit da precipitação e da evapotranspiração. Ou seja, só a precipitação não é suficiente para que aquela planta cresça, então desenvolva. Então é necessário irrigação. Então a plantação que é de sequeiro, como se fala, ela não precisa ser irrigada. A plantação de sequeiro, ela é colocada no período de chuva e esse período considera-se suficiente para que aquela planta se desenvolva. Agora, certas plantas precisam de água, de mais água do que a precipitação normal ou média local. Então, eu faço a irrigação. Quais são os principais métodos? O método 1, irrigação por inundação. Eu jogo uma lâmina ali contínua de água, inundo todo o solo, né? E essa lâmina de água é a melhor para que os sais, a lixiviação, os sais, ele infiltre na terra e vá levar os nutrientes para a água. Agora, a irrigação por inundação, toda irrigação precisa de outorga de uso da água, ok? E a irrigação por inundação não é permitido
em alguns estados, devido à escassez de água para fazer esse uso racional da água. Nem todo estado do Brasil autoriza irrigação por inundação. Então, aqui estou falando do método que é, por inundação, o melhor para se ter alta taxa de lixiviação de sais, ok? E essa questão caiu numa das bancas da IDCAP, esse tipo de irrigação. Então, a irrigação agora por aspersão simula chuvas, né? E pode causar perdas por evaporação. Então, tem lá os aspersores, né? Tem muito aspersor de jardim, aqueles que ficam jogando água, né? Simula chuva no lugar e a perda é por evaporação daquela água. Tem a irrigação localizada, então chamada também de gotejamento ou exsudação. É considerada de alta eficiência, mas baixa lixiviação, porque geralmente os gotejadores ficam só ali no pé da planta, né? Só no redor da planta, e ela não molha todo o solo ao redor. Então, essa do gotejamento tem uma alta eficiência na questão do uso da água, mas para carrear os sais para o subsolo, ela não é boa. E a aspersão com canhão. Então, se aplica a água de forma localizada e superficial, né? Joga lá um canhão de água, mas pode causar erosão. Erosão, dependendo da força dessa água aí que sai desse canhão. Esses são os tipos de irrigação. Depois, na dica, eu vou falar da irrigação por pivô central e a irrigação por aspersão. Então, você também veja a dica que estará aí no canal. Vamos para a questão da prova. O que foi que caiu mesmo? Caiu uma questão em 2025, quentíssima para quem fez um concurso para técnico agrícola. Vamos lá. A matéria orgânica desempenha papel essencial na manutenção da fertilidade e da qualidade dos solos agrícolas. Em relação à sua importância, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A matéria orgânica reduz a capacidade de retenção de água do solo, dificultando o desenvolvimento das plantas. Errado, hein? A matéria orgânica não reduz a capacidade de retenção, muito pelo contrário, amplia. Letra B. A presença de matéria orgânica no solo é irrelevante. Já está errado, pois apenas os fertilizantes minerais fornecem nutrientes às culturas. Letra C. A matéria orgânica serve apenas para escurecer o solo, sem efeitos agronômicos significativos. Errado. Então, também a matéria orgânica, ela protege o solo ali direto, né, da luz solar, mas ela tem efeitos agronômicos significativos. Letra D. A matéria orgânica contribui para a melhoria da estrutura do solo, aumenta a retenção de água e fornece nutrientes às plantas. Essa é a resposta correta a essa questão, letra D. E a letra E, a matéria orgânica deve ser totalmente removida para evitar competição com as raízes das plantas cultivadas. Errado, né? Ela não compete com as plantas, muito pelo contrário, fornece nutrientes às plantas. Quero agradecer a sua atenção, pedir que você continue acompanhando essa série. Vão ter 10 aulas voltadas para a banca IDCAP, tá certo? Estamos aí estudando juntos e juntas e torcendo para que você seja bem-sucedido no concurso público. Obrigada da atenção.